O Peru trocou de presidente mais uma vez. O Congresso destituiu o José Herrí depois de só 4 meses no cargo. A decisão veio na esteira do escândalo que ficou conhecido como Chifagate. Reuniões não divulgadas com um empresário chinês acenderam um alerta em Lima. O legislativo votou pela censura e retirou o José Herrí com maioria simples. Em 8 anos, o Peru teve 7 presidentes, o que escancara a fragilidade do sistema político peruano. A sucessão também foi atípica. O presidente do Congresso se recusou a assumir o cargo. Assim, os parlamentares elegeram José Maria Balcázar Zelada como presidente interino. Ele é de esquerda e vai governar até as eleições gerais marcadas para abril. A crise política peruana deixou de ser episódica e passou a ser estrutural. É sobre esse ciclo de instabilidade o Em Detalhes de hoje. Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast de análise e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast Em Detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje meu convidado é mais uma vez o Wagner Iglesias, que é doutor em Sociologia, também é professor da EASH, da USP, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, aqui em São Paulo. Professor, bem-vindo mais uma vez. Olá, Gabriela, tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação poder estar aqui no ICL mais uma vez. Eu que agradeço, professor, e eu acho que a gente tem muito a discutir sobre essa situação política do Peru, até porque em quase uma década que a gente tem essa mudança, essa troca de presidentes. Se olhar para os 8 anos, dá quase um presidente por ano, né? Agora temos o José Maria Balcázar Zelada, que foi eleito como interino. Antes de entrar no perfil dele, que eu quero entender melhor com você, eu quero te pedir para explicar esse contexto histórico da política recente, da última década, que traz essa instabilidade política no Peru. Tá. Eu acho que a primeira coisa é a gente não pode pensar no contexto político peruano recente, né, tanto conjuntural quanto até mesmo estrutural, pensando nos últimos 20, 30 anos, se nós não lembrarmos que o Peru passou por uma ditadura, né, uma ditadura civil, perpetrada pelo ex-presidente Alberto Fujimori, que deu um autogolpe, foi eleito em 90, né, e governou até o ano 2000, deu um autogolpe, fechou o Congresso, Suprema Corte, etc. E ali foi a implosão do sistema político peruano tradicional, né? Eu acho que muitas pessoas no campo progressista, no Brasil e em outros países da América Latina, se lembram da Ação Popular Americana, a APRA, né, que era um partido importante no Peru, entre vários outros, né? O Peru vivia uma espécie de rodízio eleitoral até aquele período entre o partido de centro-esquerda, que era esse, e partidos de centro-direita. Depois da volta da democracia, da superação do fujimorismo, ou do governo e da ditadura de Alberto Fujimori, vários partidos foram criados. Eu estava levantando alguns dados, vou estar lendo coisas aqui enquanto a gente conversa, tá? Porque são muitos números. Lendo coisas sobre a política peruana, sobre a economia peruana, sobre a sociedade peruana, são muitos dados. E foram criados muitos partidos, e hoje o Peru tem cerca de 40 partidos políticos registrados em funcionamento, em atividade, e 19 partidos que estão representados no Congresso. O Brasil também tem muitos partidos representados no Congresso Nacional. No caso do Peru, eu vou falar até em parlamento, porque quando a gente pensa em Congresso, a gente pensa em Câmara de Deputados e Senado, e o Peru não é bicameral, ele é unicameral, né? Então, vou falar em parlamento, parlamentares, né? 19 partidos no parlamento, 40 partidos na sociedade civil, enfim, atuando, e para a próxima eleição, que será agora em abril deste ano, já há 34 candidatos presidenciais registrados. Por mais que uma sociedade seja, Gabi, diversa, heterogênea, plural, etc., talvez 34 partidos seja demasiado, né? seja exagerado para representar toda essa diversidade política e social de um país. Mas isso remete ao fato de que o quadro político partidário peruano, além de ser extremamente fragmentado, ele é representado também por instituições bastante frágeis, né?
e o Peru tem uma polarização, né? Eu acho essa palavra um pouco problemática de ser usada, né? Mas vou usar aqui, uma polarização entre um poder executivo, um poder legislativo bastante forte, apesar da sua fragmentação partidária, mas é dominado por setores conservadores, da elite política tradicional peruana, e um poder executivo que é relativamente frágil por conta do ordenamento jurídico e constitucional do Peru. Só para fechar essa parte, o Peru tem um mecanismo que também existe no Equador, por exemplo, e em outros países do mundo, não só na América Latina, que é aquele mecanismo de morte cruzada. Assim que um presidente perde a maioria no parlamento, ele vai sofrendo, que é o caso do que aconteceu agora com o presidente José Heri, ou José Heri, que acabou de cair, né? 39 anos de idade, acabou de ser derrubado, digamos assim, pelo parlamento. Quando ele sofre as várias moções de desconfiança ou pedidos de impeachment, ele tem a prerrogativa legal de, eventualmente, após o segundo pedido de impeachment não aprovado, de dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Ao mesmo tempo, e se ele não constitui maioria de deputados nesse parlamento, o parlamento pode derrubá-lo. E foi o que aconteceu. E, em geral, o mecanismo jurídico que tem sido usado, né, eu não conheço muito da legislação peruana, mas o mecanismo jurídico que tem sido usado é a da chamada incapacidade moral. São denúncias ou de corrupção, de malversação de recursos públicos, de relações com entes privados, com agentes privados, relações pouco transparentes, e no caso do presidente que acaba de ser destituído, um dos motivos pela sua destituição, né, foi a 7ª moção de desconfiança que ele enfrentou. Um dos motivos foram reuniões não registradas, né, reuniões não públicas com um empresário chinês que tem contratos com o governo federal, com o governo nacional peruano. Justamente, professor, eu ia te perguntar sobre esse contexto, né? Porque ele caiu depois de 4 meses no cargo, como você disse, e houve essa denúncia de uma reunião que aconteceu, uma reunião não oficial, na verdade, dentro de um restaurante, foi com um empresário chinês. Como é que esse encontro teve força suficiente para derrubar um chefe de Estado em tão pouco tempo, apesar de que outros já caíram em tempos também bastante curtos? E, ao mesmo tempo, ontem aqui no ICL Notícias, a gente conversava com o professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais. Ele também chamou a atenção para o perfil desses parlamentares do Congresso, muitos levantando essas questões de corrupção a respeito do José Heri, e ele também chamou a atenção para o perfil desses parlamentares que também têm acusações de corrupção ou envolvimento em corrupção. Vários deles, claro. A impressão que dá, e eu concordo com o Leonardo Trevisan, a impressão que dá é que é talvez uma estratégia de autoproteção do próprio Congresso, em algumas dessas iniciativas de derrubar os presidentes nesses últimos 10 anos, né? Acho que foram 8 presidentes que deixaram o cargo, tem 4 que estão presos, né? Um deles, inclusive, eu não sei se foi antes ou depois disso, não me recordo agora, mas o Alan Garcia, que era do APRA, que era desse partido tradicional, cometeu suicídio, né, lá atrás, por conta de denúncias de corrupção envolvendo o nome dele. Vários outros estão presos, o próprio Pedro Castilho, né, aquele professor do ensino fundamental, que vinha dos rincones, né, que vinha do interior do Peru, né, do país profundo, das comunidades rurais, também está preso, foi condenado em 2025 a 11 anos de prisão por uma tentativa que a justiça entendeu como de autogolpe, né, mas que a legislação peruana lhe dava a prerrogativa, porque o Pedro Castilho sofreu 2 tentativas de impeachment por parte do Congresso que não lograram êxito, não tiveram sucesso. E aí, então, ele partiu para tentar dissolver o Congresso, isso foi considerado uma tentativa de golpe. Mas, enfim, por que foi a reunião, né? Você me pergunta, uma reunião num restaurante com o empresário chinês? Eu acho que o José Heri já vinha muito desgastado, um político jovem, né? Embora ele foi, digamos, eleito para assumir depois da Dina Boluarte, que era vice do Pedro Castilho, e que ficou 2 anos e tanto, quase 3 anos no poder, e que também já enfrentava denúncias de enriquecimento ilícito. Por exemplo, entre algumas dessas denúncias, o recebimento por parte de empresários, se não me engano, de relógios Rolex, que ela não teria declarado, né, publicamente isso, que teria recebido esses presentes, e são relógios bastante caros, né? Eu acho que o José Heri cai também porque teve outros escândalos, teve um escândalo de algumas mulheres muito jovens acabaram sendo contratadas para trabalhar no governo dele, e parece que não houve o devido processo de aferição dos currículos, da capacidade profissional dessas pessoas.
O Peru está enfrentando um momento também de muita violência, que já vem de bastante tempo, né? O crescimento da insegurança pública e, entre outras coisas, o José Herry, uma das justificativas que o Congresso deu, que o Parlamento deu, né? Incapacidade, inaptidão para o exercício do cargo. Não à toa, a gente, para falar agora do Balcázar, né? José Maria Balcázar, tem uma coisa curiosa aí. Ele é um político bastante veterano, se não me engano, já com mais de 80 anos de idade, um 83 advogado. anos, né? 83 anos, um advogado, né? E ele vem de um partido, que é o Peru Libre, que é um partido de esquerda, um partido de raízes marxistas. Isso. O Peru Libre tem, nas 130 cadeiras do parlamento, esse partido tem apenas 11, pelo que eu consultei há pouco. Apenas 11. Como é que um partido que tem apenas 11 cadeiras consegue eleger o presidente do Congresso e esse presidente do Congresso depois se torna o presidente interino, o presidente tampão do país? Essa era a pergunta que eu queria te fazer, professor. É uma pergunta difícil, Sim. né? É uma hipótese, tá? Eu também não tenho, assim, uma certeza, alguma coisa para asseverar. Mas eu acho que é uma pessoa com um perfil, pela sua formação, pela sua trajetória e pela sua idade e sua experiência, com um perfil para conduzir o país nesse momento de profunda crise, né? Então cai o Pedro Castilho, cai a Dina Boluarte, cai o primeiro presidente do Congresso eleito após, imediatamente depois, para substituir a Dina e para completar o mandato, o José Herry iria até julho desse ano, porque em abril vai ter eleição presidencial, essa que já tem 34 candidatos, e entre a eleição e a posse iria de abril até julho. Então esse cara ficaria até julho no poder e caiu antes. Então agora vem um sênior, né? um cara de muita experiência, um político experimentado, um advogado, enfim, ainda que seja de um partido minoritário e, curiosamente, de um partido de esquerda, né? Professor, eu acho importante essa sua colocação, porque a pergunta que eu queria te fazer é qual é a expectativa para essas eleições gerais. Então, em abril, teremos eleições no Peru, em julho, a posse desse novo presidente. Então, existe algum cenário, liderança aí, pensando nesse líder que está assumindo como interino, se isso apontaria para uma estabilização real a partir das eleições? Então, o senhor vê se formar algum nome que possa trazer estabilidade para o país nos próximos anos, a partir das eleições? Como tem 34 candidatos, obviamente, os 34 não serão todos eles competitivos, né, ou competitivas. Alguns vão ser muito mais favoritos do que outros candidatos. De toda forma, isso leva a uma pulverização da decisão de voto, né? Então vai ter candidato que vai ter boa votação na região de Lima, na capital, né, no litoral peruano, outros no sul do país, outro em alguma região andina, outro em alguma região amazônica, né? O Peru, aliás, depois, se você quiser, a gente pode falar disso, é um país historicamente, né, há 500 anos, quando nem era país, era uma colônia da Espanha, mas um país muito fraturado do ponto de vista territorial, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista racial e étnico, né? Depois a gente pode falar disso. Mas então vai ser uma eleição com muita pulverização de votos, o que vai levar, muito provavelmente, ao poder alguém que não tem a maioria do eleitorado, ou não tem a maioria da sociedade. Do eleitorado talvez até possa ter, né? Porque acaba tendo a formação de maiorias num eventual segundo turno, etc. Mas não tem a maioria da sociedade, né? Então já é provavelmente o próximo presidente, qualquer que seja ele ou ela, já é alguém que entra com algum grau de fragilidade, né, política, precisaria ter mais apoio na sociedade. Se eu não estou enganado, e se eu não estiver errando o nome, estou puxando aqui pela memória, existe o prefeito da cidade de Lima, que eu acho que é o José López Aliaga. Se eu estiver errado, me perdoe, mas eu acho que é esse o nome dele, não deu tempo de conferir isso, que é de um partido de extrema-direita, que se vendeu para se eleger prefeito da capital do país como um outsider, como alguém de fora da política. Eu acho que ele, em algumas pesquisas recentes, ele aparecia com algum favoritismo, mas não é um favoritismo disparado. De novo, vai ser uma eleição, muito provavelmente, se a gente voltar a conversar depois das eleições do Peru em abril, vai ser uma eleição provavelmente com muita pulverização de votos, né? E isso conduz à dificuldade na formação de maiorias, não só maioria eleitoral, como maioria para governar depois. E aí, novamente, pode ocorrer na repetição dessas derrubadas. Importante dizer uma coisa também, que eu havia me esquecido, agora vai mudar, tá? Mas no Peru, até a última eleição, deputado não podia ser candidato à reeleição. Então isso tem, além de uma fragilidade do poder executivo,
além de uma fragilidade do presidente ou da presidenta que é eleito ou eleita, os deputados também, né, têm uma renovação total do parlamento, o que eu acho que é ruim. É muito ruim, por um lado, aqueles políticos que se transformam em políticos profissionais, né, que passam não sei quantos mandatos dentro do parlamento, mas também é ruim você perder a memória, né, do próprio exercício parlamentar, né, porque muda todo mundo. Isso foi aprovado num referendo há alguns anos pela população, pelo eleitorado peruano, a partir do pressuposto que a renovação política total seria um remédio contra a corrupção dos políticos, da classe política. Mas agora isso já foi modificado e eu acho, se não estiver enganado, que atuais deputados no exercício do mandato atualmente poderão ser candidatos à reeleição. Professor, muito bom, e eu quero aproveitar para trazer essa questão política para como o Peru conseguiu construir uma espécie de blindagem na parte da economia, né? Como é que é possível esse contraste? Acho que muitas pessoas têm essa dúvida aqui na nossa audiência também entre a política e a economia do Peru, né? O cenário agora, só aqui para passar rapidamente, mas é de inflação baixa. No ano passado houve um crescimento acima de 3%, com uma tendência para que isso se repita em 2026. Tem um grau de investimento também, enfim. Como é que o Peru conseguiu construir esse cenário para blindar a sua economia ao mesmo tempo que existe uma crise política acontecendo de uma maneira, muitas vezes, né, ao longo dessa história, muito profunda? Sem dúvida. Você vê que no Brasil, né, nós tivemos aí questões políticas graves nas últimas décadas, 2 impeachments, outros impeachments que quase vieram a acontecer, e a economia sofre, né, os solavancos da política, né? Brasília tem muita influência sobre os agentes, os tomadores de decisão, os formuladores de políticas, enfim. No Peru isso não acontece. E, de fato, para mim também é um mistério isso daí. Também é difícil de explicar. Eu montei aqui uma colinha, né, o meu roteiro, estou lendo ele agora. O PIB peruano cresceu 3,3% em 2025. Isso. E a previsão das agências internacionais, do Banco Mundial, é que esse índice seja de 3,2% em 2026. Né? E isso é muito mais que praticamente todos os países da América Latina. Eu digo por que muito mais? Porque nos últimos 33 anos, tirando o período da pandemia, que a economia peruana caiu 11% em 2021, mas depois foi se recuperando, nos últimos 33 anos, em 30 anos, 30 desses 33, o crescimento peruano foi positivo, e em vários anos foi acima de 3%, 2,5%, 3%, o que é bastante significativo. O Peru, é importante dizer, é um país que tem muitos acordos comerciais, né, bilaterais com muitos países do mundo. Né? Então é uma economia bastante aberta. Nesse sentido, entra muito dinheiro, tem muito investimento. O país é riquíssimo em recursos naturais, como sempre foi. Eu vou pegar aqui, eu fiz uma listinha. É uma economia que vive da exportação de minérios. Eu coloquei aqui, prata, cobre, ouro, zinco e chumbo. Exatamente como nos últimos 5 séculos. Né? Eles não conseguiram. O Peru é um país que não conseguiu, por exemplo, dar um salto industrial que o Brasil, que a Argentina, que o México deram, né, no século XX. Ele tem indústria? Tem, mas é uma indústria de baixa complexidade. E por aí as coisas vão muito bem, obrigado. Né? Eu peguei aqui também dados de dívida pública, 33,7% do PIB, a dívida pública do Peru. Né? Bem abaixo da Argentina, que é 87,2%, e do Brasil, que é 84,6% do PIB para dados de 2025. O país tem um Banco Central independente, lá desde a época do Fujimori, fez muitas reformas neoliberais, né? Ali naquele momento sob uma ditadura, mas fez todas essas reformas, privatização de empresas, abertura comercial, assinatura desses tratados internacionais, Banco Central independente, etc. E hoje, 2025, eu tenho os dados, né? Não tenho agora do dia de hoje propriamente, mas falando assim, hoje o Peru tem mais ou menos 90 bilhões de dólares como reservas. Isso é bastante alto para o tamanho, é bastante significativo para o tamanho da economia peruana, e isso permite que o Banco Central peruano consiga entrar aí fazendo seus leilões de moeda, etc. e tal, para manter a estabilidade do sol, né, que é a moeda nacional peruana, manter a estabilidade, manter a cotação, etc. e tal. Então, assim, eu acho que tem um descolamento, de alguma forma, da elite econômica e da elite política. Enquanto a economia vai bem, mas a gente pode problematizar e deve problematizar muito esse ir bem, né, a política vai muito mal. Então, houve esse descolamento. Eu acho que o problema maior da economia peruana é que não distribui a renda. Né? O país cresce há 30 e tantos anos, cresce mais que a média da América Latina,
cresce mais que vários países vizinhos e que vários países do mundo, né? Mas quase 70%, por exemplo, Gabi, da população economicamente ativa do Peru, da mão de obra, é informal. Você vai a Lima, por exemplo, é comércio ambulante, né? Como que fala? Oficina de costura em tudo que é lugar, as pessoas trabalhando em condições precárias, em condições insalubres, em condições às vezes perigosas, né? Você tendo 70% da população economicamente ativa na informalidade, essas pessoas não contribuem para o sistema previdenciário, né? Então chegam à terceira idade, à velhice, sem uma garantia de uma renda, não contribuem para o próprio caixa do Estado, para o Estado financiar políticas sociais, né? Que, de fato, as políticas sociais são financiadas, no fim das contas, pelos mais pobres, pela massa, etc., né? Professor, tem uma outra questão, eu achei muito importante você colocar como, no fim das contas, a economia, né, peruana é muito voltada para o mercado externo, no fim das contas, e também se a gente for olhar para algumas particularidades, né, o quanto que a mineração representa do PIB, enfim, tem outras questões ali voltadas a investimento estrangeiro, então tudo isso é muito voltada para fora também. Exportações agrícolas de pesca também são muito fortes no Peru. E eles têm uma economia integrada não só com a América Latina, mas acordos de livre comércio com a União Europeia, com a China, por aí vai. Eu quero trazer aqui alguns aspectos para a gente olhar de como os movimentos das ruas também se mostraram nos últimos tempos. No segundo semestre do ano passado, acho que a gente até chegou a conversar sobre isso, né, professor? Porque foram protestos muito liderados por jovens contra a reforma da Previdência, questões ligadas à segurança pública. E me marcou porque, na época, eles usaram símbolos, bandeiras daquele mangá, o One Piece, que tem como mote luta de classes. Então, houve naquele momento também a queda da Dina Boluarte, acusações de corrupção, o senhor explicou aqui muito bem. Mas o que as ruas estavam trazendo naquele momento? E eu ouvi especialistas falando, comparando com outros movimentos que estavam acontecendo em outros países. Então, protestos contra o governo do Nepal, ou os que estavam acontecendo na Indonésia também, que estavam inspirando o que nós vimos no Peru. Num passado recente, 2023, se não me engano, também vimos protestos contra a respeito do alto custo de vida. Então, foram características diferentes, mas, de alguma maneira, esses movimentos nas ruas, nesses últimos anos, eles trazem um pouco dessas características desses movimentos políticos que a gente vem acompanhando. Tem a questão da lei da anistia também, né? Que foi palco, também foi uma movimentação dentro desses protestos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você tem visto nessas manifestações. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que cada país tem as suas particularidades em termos de formação social, em termos de cultura política, em termos de condições econômicas, etc., né? A gente está falando, o Peru é um país que tem crescido, o PIB tem crescido há 3 décadas, né? O que faz desse país quase uma ilha, em termos de análise fria dos dados econômicos, uma ilha na América Latina, na América do Sul e na América Latina no sentido mais amplo, né? No entanto, ele tem vários desses problemas, a gente estava discutindo isso agora, né? A má distribuição de renda, o Peru não tem índices de desigualdade social, por exemplo, como o Brasil, que é o recordista na América Latina, a Colômbia, o Paraguai, o Panamá, Honduras, Guatemala, não chega tanto, né? Mas é bastante desigual. Então, existe uma insatisfação permanente, perene na sociedade com essa questão. O país está enriquecendo, o país está prosperando, mas a sociedade não melhora de vida, pelo contrário, né? Tem essa questão, isso vai incomodar sobretudo as juventudes, né? Que essas que estavam nas ruas protestando, né? Com visões marxistas ou não, mas estavam protestando pela sua insatisfação, né? Satisfação com o presente e com o futuro, e com essas reformas todas. A reforma da Previdência peruana é pífia, né? Ela tem problemas seríssimos, né? Em termos de cobertura. Aliás, o Estado peruano tem problemas muito graves em termos de cobertura de serviços sociais, né? De chegar a toda a população e de chegar a todos os territórios, né? É importante que a gente mencione isso.
a questão da lei da anistia, que é uma passada de pano para político metido em roubo de dinheiro público, etc. Então isso incomoda uma parte da sociedade civil, e geralmente essa parte é uma juventude urbana, uma juventude com nível de escolaridade médio ou superior, e assim por diante. E eu vejo, Gabi, essas manifestações no Peru, embora o Peru tenha características como país muito particulares em relação a outros, dentro dessa tendência maior que a gente tem observado nos últimos anos na América Latina, dos chamados estalidos sociais, né? A gente viu no Chile, que deu numa constituinte, que depois não foi aprovada, né? Que depois acabou dando no governo do Gabriel Boric. Aconteceu o estalido social também na Colômbia, durissimamente reprimido, assim como foi durissimamente reprimido no Chile. Aconteceu no Panamá, que é um país também efervescente do ponto de vista das insatisfações das juventudes. Aconteceu no Equador. Se a gente voltar mais no passado, em 2013, aconteceu no Brasil, e ali acabou indo para um outro lugar, né, para um lugar bastante conservador, onde emergiram os setores de direita, né, no caso brasileiro. No Peru, eu não sei se essas manifestações da juventude peruana, urbana, de Lima, de outras grandes cidades, e se a chegada à presidência do Balcázar, que é um presidente de um partido de esquerda, eu não sei se isso vai resultar, é muito difícil prever a eleição peruana, né? Se vai resultar na chegada ao poder novamente de um presidente de esquerda. O Peru teve 2 presidentes de esquerda na sua história. Lá atrás, nos anos 70, o general Velasco Alvarado, né, que nacionalizou riquezas, que fez reforma agrária, que depois ele chega ao poder através do golpe de Estado e depois é derrubado, 4, 5 anos depois, no final da década de 70, através de um outro golpe de Estado, né, por um outro general. E o Pedro Castilho, que foi esse presidente, que era o professor lá de ensino fundamental, que veio do interior do país e que carregava toda uma esperança para setores historicamente marginalizados da população peruana. Eu acho que essa insatisfação que existe no Peru é tanto dessa juventude urbana, escolarizada, etc., quanto do país profundo, né, do país indígena, do país de pele mais escura, né, do país das pessoas mais pobres, né, dos descendentes dos incas e de outras nacionalidades, de outras nações indígenas do passado, né? Então eu vejo isso que está acontecendo e que vem acontecendo, e que teve influência também na queda de Dina Boluarte e na instabilidade do José Herri. Eu vejo esses protestos como importantes, eles são parte, né, é uma variável importante, são parte dessa instabilidade. E é de fora para dentro das instituições, não é o parlamento acossando, emparedando um presidente. A sociedade civil começa a se manifestar. Né? No Peru é um país conservador, bastante católico. Eu não sei ainda se existe força social para um setor de esquerda chegar ao poder e se estabelecer de maneira estável no Peru. Muito importante, professor. A gente vai continuar acompanhando esses movimentos, até porque abril é logo aí. Então a gente volta a conversar. Muito obrigada pela sua gentileza de estar aqui mais uma vez. Até a próxima. Muito obrigado, Gabriela. À tua disposição. Foi uma satisfação. Obrigado. Satisfação sempre. Até mais, professor. Quero te convidar também, já que estamos falando aqui, de certa maneira, de movimentos históricos e políticos, para você acompanhar o nosso lançamento que vai unir tecnologia com educação, que é o Oráculo ICL. Você pode se inscrever em detalhesicl.com.br para entender melhor o que vai acontecer, mas basicamente o Edu vai te contar tudo nesse evento, mas é para ampliar a sua visão de mundo, para você ter acesso a dúvidas que você tiver e que você pode consultar a partir dos nossos pesquisadores, dos nossos professores. No dia 26 de fevereiro, vai ser quinta-feira, às 8 horas da noite, você pode acompanhar o lançamento. Vale a pena aprender, porque dessa vez a gente está falando sobre o uso responsável e também confiável da tecnologia. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Até a próxima. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade, e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder.
É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.